Filipão, seja bem-vindo à nossa transmissão. Um abraço, boa noite a todos vocês, principalmente ao Quesada, um grande amigo de São Paulo que faz muito tempo que não vejo. Pois bem, Filipão, hoje a gente está indo para a terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. Você tem o Palmeiras que enfrenta um grupo difícil, nos outros anos também foi. Esses anos, ou pelo menos nos últimos anos, os clubes brasileiros como um todo, a gente pode dizer que nesta Libertadores de 2024 tendem a enfrentar desafios mais duros, os times dos outros países, não só Argentina, Uruguai, Chile, estão olhando para o futebol brasileiro e conseguindo achar melhores soluções para enfrentá-los? É razoável o que tem colocado, mas eu acho que nós, no futebol brasileiro, melhoramos muito nos últimos 4, 5 anos e vamos prevalecer de novo na parte final, quando chegarem os quatro finalistas. Provavelmente nós vamos ter 2 a 3 brasileiros novamente numa final. Felipão, muito boa noite, aqui é o Maurício Ferreira, uma honra recebê-lo no nosso pré-jogo aqui de Del Valle Palmeiras pela Copa Libertadores da América. O senhor conhece muito bem uma das letras da torcida do Palmeiras nas arquibancadas, fala sobre Taça Libertadores Obsessão, e claro que tudo isso foi construído principalmente ali no finalzinho da década de 90, quando sob o seu comando o Palmeiras pintou com esse alviverde a América do Sul pela primeira vez na história lá em 1999. Por que, Felipão, para o Palmeiras, para a torcida palmeirense, noites de Libertadores são tão diferentes assim? Felipão, um grande abraço. Grande abraço. São diferentes porque o Palmeiras vinha sendo muito cobrado naquela época, já conseguiu naquela oportunidade uma grande Libertadores, conseguiu vitórias incríveis, e o Palmeiras atualmente vem conseguindo resultados que não eram totalmente os resultados esperados por toda a mídia, por todos os torcedores também de outros clubes, e vem gerando uma certa dificuldade para os adversários que não era conseguida em décadas anteriores, que não era o normal do Palmeiras. E isso tudo graças ao trabalho da direção, graças ao trabalho principalmente desses jogadores dessa comissão técnica que aí está, e que está fazendo uma total diferença no pensamento, principalmente dos adversários e principalmente em outras torcidas, porque não esperavam isso realmente do Palmeiras, mas o Palmeiras tem conseguido. Filipão, Marcelo Duó falando, boa noite. Primeiro, é um privilégio, né? A gente aqui no Brasil, a gente esquece muito de respeitar as nossas lendas. Filipão é uma lenda do futebol brasileiro. Se estivéssemos na Inglaterra, ele já teria um busto na frente da CBF ou na frente do Maracanã, porque é um campeão do mundo como treinador, porque são 4 finais de Libertadores, 6 semifinais, é o recordista entre os técnicos brasileiros, reconhecido pela Conmebol por isso. E às vezes o dia a dia do futebol tira do torcedor e tira da gente esse respeito, essa reverência que a gente tem que ter sempre com você, Filipão. E acho que isso é pouco feito. E eu já aqui rendo a minha homenagem, porque é mais do que merecida. Obrigado. Filipão, por que hoje, eu estou olhando aqui os times brasileiros na Libertadores, e aí a maioria deles hoje não tem um técnico brasileiro mais? Você, do alto da sua experiência, de tudo que você representa para os técnicos brasileiros, por que hoje o mercado brasileiro, para o treinador daqui, ele está tão fechado, na sua opinião? Na minha opinião, é porque as oportunidades que são dadas aos mais jovens, principalmente, aqueles que começam uma Libertadores, que fazem um trabalho em outras equipes e começam nas equipes a fazer um trabalho dentro dessa competição, são poucas. E a novidade atualmente é que os dirigentes de clubes de futebol entendem que não existem bons técnicos jovens, principalmente formados aqui no Brasil. Quando nós temos um curso dado pela CBF que é espetacular e que
provavelmente se assemelha aos cursos que a gente fazia ou o que a gente participava de alguma forma lá pela UEFA, pela FIFA e tudo mais. Faltam oportunidades maiores aos nossos técnicos mais jovens, principalmente, e falta um pouco mais de tranquilidade, principalmente também da imprensa, para dar a esses técnicos mais jovens alguma oportunidade de não realizarem totalmente o trabalho no primeiro ano, mas sim no segundo, numa segunda equipe. É sempre cobrado muito dos técnicos brasileiros e cobrado o normal dos técnicos estrangeiros. Nem por isso eu deixo de dizer, se tem bons técnicos estrangeiros, trabalhem em qualquer lugar. Sempre o melhor tem que trabalhar e fazer seu trabalho em qualquer lugar do mundo. Mas as oportunidades estão sendo diminuídas aos técnicos brasileiros, embora nós, técnicos brasileiros, e esse pessoal mais jovem, técnico brasileiro, seja possuidor de boa capacidade. Leandro Quesada também conosco. Fala, Quesada. Pô, que honra falar com Luiz Felipe Scolari. Fala, Filipão. Fala, meu amigo, como vai? Puxa, quanto tempo, hein? Sabe o que eu lembrei? Quando eu fiquei sabendo, Maurício trouxe essa informação. Olha, marcamos com o Felipão, um abraço ao Acaiza, grande Acaiza. Grande abraço para cá. E eu lembrei, viu, Acaiza, amigos de... E marcaram o Quesada no dia do churrasco e do chimarrão. Você tá brincando. Isso só mostra... Pecado mortal. Isso só mostra o quanto o Acaiza é profissional e nós somos importantes, né? Porque você abrir mão disso, que é muito mais importante do que ficar falando com o Quesada e com a turma aqui. É claro que é uma brincadeira. Não, é que hoje ninguém me convidou para nada aqui, então... É por isso aqui. Só tem que hoje é o dia do nosso churrasco, do nosso chimarrão festejado aqui por todo mundo, mas esqueceram de mim, então vamos embora. E eu achando que a gente tava com uma moral, mas é você que ficou sem moral pro churrasco e pro chimarrão, porque isso. Mas nós não esquecemos. Nós não esquecemos nunca do Felipão. Tava lembrando de 2002, né? Porque a gente fala dessa coisa da importância de alguns profissionais, como o Marcelo falou, e a lenda viva ela vai ficando mais lendária, porque este homem que está aqui concedendo entrevista para nós é o responsável pela última alegria que a seleção brasileira deu ao povo brasileiro. Lá né? se vão Não 20 vamos anos. Mas Quesada, deixa eu te cortar. Também foi porque as pessoas que estavam do meu lado eram muito boas. Estou falando sobre jogadores e sobre comissão técnica. Mas não só esses. Aqueles que estavam dirigindo deram também oportunidade. Porque nós começamos numa situação difícil, dificílima, e fomos caminhando passo a passo com alguma dificuldade, mas fomos dando os passos necessários e as pessoas foram acreditando ou foram nos empurrando para cada dia acontecer uma coisa melhor. E é isso que nós precisamos no futebol atualmente. E é isso que eu acho que falta a esses jovens que estão recebendo poucas oportunidades, concluindo aquilo que o teu companheiro tinha me solicitado. Eu concordo em termos, Felipão, porque assim, nós tivemos outras Copas com gerações boas, mas também não teve a Liga, né? Aquela história da Liga, né? O Parreira sempre falava sobre a química, né? Daquele determinado profissional com aquele determinado elenco. Eu sei que a gente vai rodar aqui, eu só queria fazer uma pergunta que eu acho muito importante, entrevistar o Felipão. Aqui no Brasil, Felipão, eu tô falando do Brasil, tá? Em qualquer segmento, uma pessoa passa dos 60 anos, já tem um preconceito incrível contra essa pessoa. No futebol a gente sabe que não é diferente, mas no futebol é pior. Você acha que o profissional que passa dos 60 no futebol também sofre isso na pele, mesmo os grandes vitoriosos? Olha, pode ser que sejam vistos de outra forma, por A ou por B, mas o trabalho que é feito pelas pessoas que eu vejo têm mais de 60 anos é muito bom. Eu não posso analisar outros, vou me analisar
mas se vocês notarem que o Atlético Paranaense foi vice-campeão da Libertadores, que o Atlético Mineiro foi terceiro lugar no campeonato, que nós fizemos um trabalho depois dos 70 também, eu não quero ver sobre esse prisma. Sim. Eu quero ver mais o prisma de que tu tens todo dia uma situação nova, tu tens todo dia um trabalho que tenha que ser reconhecido porque tu tens que vencer, porque eu não acredito que todo meu trabalho maravilhoso é um trabalho muito bonito, é um trabalho, mas não vença. Se vencer é muito bom e é o melhor, porque não adianta um trabalho ser muito bonito, ser tão interessante e não conseguir nada de títulos. Quer dizer, eu sou movido a títulos. E eu vejo, pode ser alguma situação como tu estás falando, mas prefiro ver do outro lado. Quem tem vontade para trabalhar, quem tem dinâmica no serviço, quem se ocupa de trabalho, de pensamentos e pessoas que trabalhem bem ao teu lado, eu acho que a idade não é influência, não. Filipão, deixa eu te perguntar, você tá 20 e poucos dias aí, um mês e pouco, né, quase parado, fora do futebol, fora do Atlético, e descansando, tomando seu chimarrão, comendo seu churrasco nas horas vagas e tal. Você pensa em voltar para essa loucura quando você vê aí um pré-jogo Del Valle Palmeiras, Libertadores, dá uma vontadinha de voltar para a beira do campo ou é melhor tomando chimarrão? Não, tem vontade de voltar à beira do campo, sim. Agora há pouco estava vendo Botafogo 3-1 sobre o Clube do Peru. A gente fica olhando todos os jogos. Eu vi ontem o jogo heróico do Grêmio com aquela vitória de 10 jogadores sobre Estudiantes e voltando a uma classificação que para todo mundo era quase impossível. Então a gente vai olhando, vai vendo o que pode trabalhar, como fazer, o que vai ter que modificar quando receber uma oferta e uma série de coisas assim. Mas eu sinto que eu tenho uma grande condição ainda de realizar o trabalho por 2 anos e é isso que eu pretendo. Mas não tenho pressa, tenho também que ouvir pessoas e detalhes do que fazer para ver se eu tenho capacidade para fazer daquela forma ou não. Então, às vezes a gente vai dizer sim ou não de acordo com uma ideia do que vai te contratar. Eu vou falar porque eu quero falar isso daqui. Eu vou colocar, quero colocar o Felipão. O Felipão passou por tanta coisa também que isso daí vai ser fichinha para ele responder. Claro que esse time tem um técnico. Eu já vou dizer para ti. Não, mano, eu não perguntei, você não sabe. Espera. Eu sou um profissional do futebol. Sim, eu sei. Eu joguei no Caxias, joguei no Juventude. Sim. Eu trabalhei 4 vezes no Grêmio, trabalhei no Internacional, porque é uma grande equipe. Eu sou um profissional, eu trabalhei em Cruzeiro e Atlético. Ou seja, eu não tenho um clube e vou trabalhar sempre com o melhor de mim em qualquer clube. Não tem restrição, é isso, claro. Não me faça nenhuma pergunta diferente. Não, é que eu achei que eu conhecia mais o técnico conhece mais o repórter, porque eu nem fiz a pergunta, você já respondeu mais ou menos o que eu estou dizendo é o seguinte, numa outra tribuna, é minha opinião, me respeitem, tá? Vocês podem discordar. Eu acho, por exemplo, que o Corinthians precisa de um técnico, precisa do Felipão, entendeu? Não, é verdade, é isso. Nada contra o português que está aí, não, nada. O Felipão também não vai falar isso porque, claro, o rapaz está ali, vai ter uma história bonita, está empregado e tal. Mas eu acho, por exemplo, que o Corinthians precisa de um técnico. Eu não sou empresário do Felipão, tá, gente? Não sou advogado do Felipão. O Felipão não precisa de mim para nada. Eu só estou dando minha opinião como jornalista e um cara que conhece a carreira desse cara que está aqui falando com a gente agora, né? Então você já respondeu a pergunta, né? Embora você tenha uma identificação, por exemplo, com o Palmeiras, eu não vejo problema nenhum de um dia o Felipão ser o técnico do Corinthians. Inclusive, teve um tempo lá atrás que o Corinthians tinha uma paixonite pelo Felipão. Deixa eu te dizer uma coisa. O meu empresário continua sendo o Jorge Machado. E hoje trabalha, tem o time dele aí, que é o São Caetano.
mas eu continuo fazendo tudo com o Jorge Machado. E há Sim. 15 dias atrás, o Jorge veio falando comigo e disse: Felipe, assim. Ah, mas tem técnico, então não negocia. Tem alguém? Não negocia. Quando alguém está trabalhando, não, senhor. Não temos, se nós não tivermos técnico, então negociamos. Agora, com técnico trabalhando numa equipe, tanto faz A ou B, não conta com o meu aval nem o do Machado. Perfeito. Grande postura. E só agora informação, tá? Em breve o telefone vai tocar. Tô falando porque a informação, eu conheço esse negócio chamado Corinthians. Isso, olha, gente, todo respeito ao Toinho lá. Seria sensacional o Felipão no Corinthians. Não precisa falar mais nada, Felipão, é só a minha opinião. E tem uma informação aí também, que se acontecer alguma coisa, eu acho que o telefone pode tocar. Se é que os caras lá que estão no clube lá também tem o telefone, que às vezes parece que os caras não têm o telefone dos bons, né? Que às vezes tem uns caras que caem no futebol aí de paraquedas, às vezes não sabem as coisas. Eu não posso falar nada sobre isso. Não fale. Mas o meu telefone toca para os amigos, toca sempre. Então, e eu tenho gente que trabalha nesse sentido, como no caso do Jorge, que sabe o meu ponto de vista. E dentro desse ponto de vista, eu converso ou não converso nem com A nem com B, ou converso com A e com B. Deixa eu aproveitar e pegar uma pitada tática desse Palmeiras escalado para hoje também, Felipão. Você já disse anteriormente, né? Tá sempre acompanhando a todos os jogos, ligado em tudo. E o Abel Ferreira, em várias entrevistas coletivas, Felipão, é perguntado sobre esse esquema de 3 zagueiros que ele constantemente tem utilizado. E em várias dessas coletivas, o Abel cita justamente a última seleção brasileira campeã do mundo, lá em 2002, também com esse esquema montado por você na seleção brasileira. Por que, Felipão, hoje, em 2024, ainda parece existir uma rejeição, uma espécie de rejeição a esse esquema com 3 zagueiros? O que falta de entendimento aqui para o futebol brasileiro também, Felipão? Para a gente tentar se adaptar mais a essa ideia do esquema de 3 zagueiros e não pensar que essa formação está diretamente ligada a um estilo de jogo defensivo. Não é defensiva. Porque, veja bem, no sistema de 2002, quando nós jogávamos com a linha de 4, nós tínhamos alguns problemas que apareciam em determinados momentos, porque nós tínhamos Cafu e Roberto Carlos, os titulares. E eles normalmente eram pontas, e que muitas vezes ofereciam aos adversários os 2 lados do campo, os 2 flancos, porque apoiavam, é a característica. Então, o sistema com 3 zagueiros pode ser usado, e muito, e deve ser usado quando a gente tem jogadores que sabem sair para o jogo, e principalmente laterais que se tornam pontas ou se tornam aqueles alas que entram por dentro e complicam a vida do adversário. E foi o caso da seleção em 2002, quando nós tínhamos o Lúcio saindo, tínhamos o Edmilson saindo e o Valque Júnior que ficava ali para comandar a parte defensiva. E ainda tínhamos um jogador de meio que fazia a completa leitura, que era o Gilberto Silva. E sempre liberava lateral para frente, meia para frente e tudo mais. Então, não é um esquema defensivo, é um esquema altamente ofensivo. O Palmeiras, tendo os laterais que tem e a inteligência que jogam esses jogadores com a perfeita sintonia do Abel, acho que é um esquema muito bom. E hoje, contra o Independente, vai ser bastante difícil, gente, porque o Independente lá é difícil de ser batido. Difícil de ser batido. É uma equipe que também tem um crescimento no futebol sul-americano muito grande nos últimos 10 anos. Felipão, você já jogou contra o Del Valle? Não lembro assim, mas eu tenho seguido os técnicos do Del Valle, seguido o trabalho do Del Valle, porque nós tivemos aí alguns técnicos que
se fizeram no Del Valle e que saíram para o mundo, né? Exatamente. E alguns, inclusive, que saíram da Espanha para ir para lá e gente que saiu de lá para rodar o mundo também. O que você vê no Independiente Del Valle, que é um time que não é grande, não tem uma torcida enorme e tal, mas nos últimos 10 anos está chegando, derrubando o brasileiro um atrás do outro e ainda é um time muito forte, assim como o clube. O que eles fazem lá que a gente não faz aqui? Eles têm uma estrutura de base muito boa, eles têm ouve-se, eu não sei perfeitamente, mas ouve-se que eles têm uma parte de trabalho muito bem direcionada em todos os sentidos, com as categorias de base sendo muito trabalhadas para que eles consigam atingir os objetivos e estão estruturalmente muito bem organizados. Então, é uma equipe que, por possuir esse estilo, formou o seu próprio estilo de jogo, não muda, ela traz jogadores para jogar naquele estilo e faz com que a equipe tenha essa qualidade. E também, não é uma equipe que é muito cobrada, porque o Independiente tem que ser campeão disso, daquilo, daquele outro, porque senão vai cair seu pé. Não tem nada disso. É bem organizada nesse sentido também. Felipão, altitude de Quito, 2.850 metros. Não chega a ser aquela altitude gigantesca, mas já é algo que impacta bastante no desempenho, na velocidade da bola, né? Há algum jogo muito marcante seu assim na altitude? Algo que você se lembre de algum episódio ao longo da carreira e um jogo que marcou de fato nessa altitude? Não, altitude, pergunta para o Marcão quando nós perdemos 3-1 lá e tomou gol do meio do campo. A bola ia para o gol e saiu e a bola entrou direta. É bem diferente. Tem que ter muita atenção, tem que ter um equilíbrio completo, tem que ter um cálculo bem organizado, é muito difícil jogar na altitude. Eu me lembro que nós tivemos aquela dificuldade e não esperávamos ser muito melhores e tudo mais. Parece que foi ao natural o 3-1 e corremos atrás muito tempo. Então eu vi que o Palmeiras hoje já tem, o Rony fala algumas coisas sobre isso, muito bem pensado, o Palmeiras está muito bem estruturado nesse sentido, é capaz de não sentir tanto, mas tem uma dificuldade sim, vai ter uma dificuldade, pode acreditar. Ô Felipão, eu quero saber outra vez, só para fechar de minha parte, você sabe que essa história, né, de falar do Corinthians aqui, aguçou a curiosidade de muita gente. Como você responde a todas as perguntas, né, não se furta a responder nada, um ouvinte mandou uma mensagem aqui, agora acabei perdendo, mas enfim, desculpa ouvinte, daqui a pouco eu vejo o nome aqui. Olha, pergunta pro Felipão essa coisa da rivalidade Grêmio e Inter, porque eu acho que seria mais difícil, por exemplo, o Felipão, porque o Felipão acabou de falar, sou profissional, né? Proposta vier, a gente pensa, e é assim que tem que ser, né? O futebol é assim, né? O futebol é para adultos, né? Não tem essa coisa de romantizar algumas coisas, embora o Felipão tenha uma história maravilhosa no Grêmio, mas ele... pergunta pro Felipão se ia ser mais difícil ele treinar o Internacional, por exemplo, né? E aí estendeu a pergunta, até lembrando do Oswaldo Brandão, né? Que dirigiu... grande Oswaldo Brandão, né, Felipão? Que dirigiu Santos, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, né? Aqui em São Paulo, essa rivalidade, embora muito grande, ela permitiria esse tipo de coisa? Algo que não acontece, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul? Por exemplo, Felipão treinar, como falamos aqui, um Corinthians, por exemplo? Aqui no Rio Grande do Sul já temos essa rivalidade, mas já teve tanta gente treinando o Grêmio Internacional. O nosso grande mestre, que era de São Paulo, e que vocês conhecem perfeitamente, Rubens Minelli, treinou o Grêmio Internacional. E esse era o mestre dos mestres. Uma pessoa de uma qualidade dentro e fora de campo, como a gente não encontra. Tivemos Carlos Flores, aliás, Sérgio Moacir Torres, não me lembro se foi.
nós tivemos muita gente treinando Grêmio e treinando Internacional. Não tem problema nenhum, é um profissional. É como se nós estivéssemos trabalhando numa determinada rádio, vamos trabalhar em outra e temos que fazer o melhor. Porque se nós não fizermos o melhor, nós temos que sair da rádio ou nós somos despedidos. Então é assim, é uma questão de profissionalismo e pronto, a gente tem que fazer o melhor dos trabalhos onde a gente está. Porque aquela casa nos recebe e nos dá o apoio necessário dentro daquilo que queremos. Muito bem, muito obrigado, Filipão. Luiz Obrigado. Felipe Obrigado a vocês. Luiz Scolari conversando com a gente aqui na Band News FM, só para relembrar o jogo que o Felipão falava há pouco também sobre a falha do Marcos, o jogo contra o El Nacional, Libertadores de 2000, exatamente, vitória do El Nacional 3-1 para cima do Palmeiras. Felipão, muito obrigado, foi uma honra recebê-lo aqui no pré-jogo da Band News FM, portas sempre abertas, é um prazer conversar contigo. Um abraço a vocês, só não falem pro Marcos que eu falei isso aí, senão ele vai me matar. É outro cara que eu não posso esquecer nunca na vida, que é um amigão do peito, pelo amor de Deus. Ô Filipão, você tem palpite pro jogo hoje aqui? Eu tenho palpite, eu acho que o resultado, 65% do resultado hoje é empate. Que é um bom resultado. Valeu, Filipão. Agradecer o Acas, né? E guarde os nomes aqui, Yuri Queiroga e Maurício Ferreira, porque em breve eles estarão entrevistando o senhor em alguns dos campos aqui de São Paulo, tá bom? Não, eu sei. Porque agora eu só tô no ar-condicionado, posso até ir te dar um abraço, mas agora eu sou ar-condicionado, entendeu? Tá bom, mas eu sei os nomes porque o Acas diz assim, fulano. Olha, ele tá Caxias ele, né, Filipão? Tá sendo narrador espetáculo. Tá bom, O Acais é chato, ele guarda tudo, anota tudo, é muito chato. O Acais é muito chato. A gente gosta dele, mas ele é muito chato. Tô brincando. Eu concordo. Muito obrigado, Luiz Felipe Scolari. Um abraço a todos vocês, tá? Valeu, obrigado. Tchau. E fique esperto com o telefone, vai tocar a qualquer hora. Vou dormir daqui a pouco, depois do jogo, tô lá dormindo. Abraço. Abraço, Luiz Felipe Scolari, uma grande